Pronto, acabei de fazer mais uma comprinha aqui pelo meio digital. Pois é, sou uma entre os 52 milhões de brasileiros que usam pelo menos uma vez a web para comprar, adquirir produtos. Isto dados do ano passado. E também os dados da Ibit mostram um crescimento estrondoso nos negócios digitais. 9 milhões e meio de consumidores em 2007, 32 milhões em 2011. A Nielsen, empresa especializada em pesquisa de mercado, aponta que mais de 150 mil pessoas vivem do Mercado Livre, a companhia de comércio eletrônico da América Latina. Desses 44 mil aqui no Brasil. Acontece que o país tem 200 milhões de habitantes e nós temos aí a promessa da inclusão digital. Portanto, dá para se prever sim um crescimento ilimitado. E este é o tema do programa de hoje, onde nós vamos receber vários convidados. O diretor-geral do Mercado Livre, Edson Lemos, o professor Cláudio Marcellini, o presidente da Câmara, Inet Ludovino Lopes, o vice-presidente da SADSIN, Júlio Consentino, e o sócio fundador da FIT, Thibaut Liqui. De volta com Economia e Negócios Digital. Este é o tema do programa de hoje, mas mais do que isso, este é o comportamento e a vida das pessoas com o mundo digital. Nós vamos fazer agora mais 2 blocos de programa com o Ludovino Lopes, presidente da Câmara Inet. Obrigada por estar aqui com a gente. Sua cadeira, por favor. E também vamos estar com o professor especialista em inclusão digital, o Cláudio Marcellini. Obrigada por estar aqui com a gente, Cláudio. Muito obrigada. Aqui eu falei que muda o comportamento, porque até antes de começar o programa eu estava conversando com algumas pessoas dizendo: o mundo digital hoje nos dá um perfil até dos seres humanos, ou de quem são as pessoas. Essas pessoas, e aí a primeira pergunta que vai para você, e eu quero que você complemente. Elas mudaram, estão diferentes, o mundo digital as mudou, ambos mudaram ao mesmo tempo e reflete um comportamento diferenciado, uma forma de comprar, fazer negócio, mas também de interagir social e culturalmente. Nossa, complexa minha pergunta, não? É bem complexa, você me levou longe do ponto de vista da navegação digital, tá? Eu diria o seguinte, que o ser humano sempre foi e sempre será multifacetado. Quando você pôde experimentar, obviamente, o mundo digital, você percebeu algo que já está incrustado em cada um de nós, que é essa coisa dos avatares, na verdade. Uhum. Então, eu não acho que exista um único ser humano. Existe um ser humano que tem um comportamento com a família, um outro com os amigos, um outro com a sociedade, com pequenas mudanças, com pequenas facetas, e que são múltiplos avatares que nós temos já na nossa relação normal. O mundo digital exponencializou isso e trouxe a capacidade de você navegar por novos horizontes e se expor ao mesmo tempo também, conhecer novas formas e se transformar num ser humano melhor, eu acho. Um ser humano que tem muito mais amplitude, tem muito mais capacidade de se desdobrar, digamos assim. Você sabe que eu gosto dessa tua colocação, gosto desse teu otimismo com o lado do ser humano melhor, né? Mas de vez em quando eu me pergunto, e aí jogo esta pergunta inteira que eu fiz com um complemento. Por conta da utilização da internet, exponenciar esses dados até mais fúteis ou alguma coisa. Estou sendo cética com relação a esse ser humano que ele é tão otimista, que está melhorando? Não, eu concordo com o que você falou. E eu penso que a internet não são computadores, né? A minha jornada me mostrou que a internet são pessoas. Você lida com pessoas, então para você desenvolver um trabalho ali, seja aquele empreendedor que está começando carreira, um profissional já com bagagem, você primeiro tem que conhecer as pessoas e o comportamento para poder criar um canal de geração de valor usando aí sim a internet. Eu acho que essa questão que você colocou muito bem, ela parte do seguinte princípio: o Brasil ele não está incluído digitalmente. Então é uma coisa que nós temos que não apenas entender, mas aceitar. Eu venho militando no campo há 15 anos e percebo que, por mais que tenha sido um bordão muito usado, principalmente em época de campanha, inclusão politicamente usado, não há dúvida, inclusão digital naquela cidade, inclusão digital naquele município para os alunos,
Veja, na prática isso não ocorre. Inclusão digital não é quando você libera um sinal de internet gratuito para uma população ou para um nicho de uma população, tampouco quando você monta uma sala de informática, mas sim quando você gera uma melhora de qualidade de vida, renda, produção de valor. Eu acho que essa é a questão. É produção de valor dentro de um nicho de uma sociedade ou em toda uma delas. Isso não ocorre no Brasil, infelizmente. Então eu acho que o Brasil ele ainda está num processo de alfabetização digital e isso só vai acontecer primeiro se a população aceitar, parar com essa ideia de que o brasileiro nasceu sabendo mexer na internet. Isso não é verdade. O brasileiro, ele, em sua maioria, usa a internet como meramente um canal de entretenimento e não como produção de valor. Então, deixa eu exatamente pegar esse que era o lado que eu ia te provocar mais ainda, né? Um lado, você entendeu o que eu disse, que eu adoro esse lado otimista desta crença, mas por outro lado como é que eu posso pensar em evoluir, e evoluir dentro dos parâmetros que a gente falou nos blocos anteriores, né? Numa distância ainda tão grande entre o número de pessoas que, de fato, pode adquirir e comprar um bem e que, de fato, pode fazer isso de forma digital. Vamos olhar os dados, tá? Não significa, como o Cláudio falou, na verdade, que esses dados tenham por trás um suporte de conteúdo ou um suporte de substância, digamos assim, não é? Mas os dados nos dizem hoje que 50% da população brasileira está conectada, então tem o seu sinal de conexão lá. Uma parte dela começou a ser conectada também com o mobile, através do celular, através das novas mídias. O brasileiro ele gosta de se comunicar, então pelo menos esse lado da comunicação, do entretenimento e da comunicação está sendo preenchido de alguma forma. E aí falta, sim, você tem razão, todos os instrumentos que estão por trás para preparar para a jornada digital a sociedade brasileira. E aí a gente precisa efetivamente fazer um trabalho de formação, de informação e ter os mesmos cuidados que temos com os nossos filhos no cuidado na rua, no cuidado de não aceitar coisas de estranhos, no cuidado de não deixar a janela do carro exatamente aberta. Que se aplica no mundo real. No mundo real você digital. precisa encontrar a mesma consciência, a mesma forma de educar no mundo virtual, no mundo digital. Eu não gosto de chamar virtual porque ele está cada vez mais real. Então, na verdade, ele é digital, ele é uma forma diferente de ser real. Agora, você tem efetivamente características únicas do meio digital que lhe permitem transpor essas dificuldades que a gente poderia às vezes encontrar nessa estrutura. Então, quando você tem a capacidade de você chegar até o consumidor, ainda que de uma forma não tão articulada, tão eficiente, ele compra. E o consumidor nessa matéria, Fátima, é rei. Se este sistema não funcionasse, se o comércio eletrônico não fosse algo que agregasse valor, comodidade e outras vantagens, ele não teria como crescer. Ele é rei. Deixa eu te interromper pelo seguinte, Cláudio, quando você fala com muita propriedade, como você falou, dessa defasagem ou das deficiências, aonde você colocaria o cerne do problema no sentido da culpabilidade ou responsabilidade? Quer dizer, a hora que você fala da não inclusão de fato, eu estou me imaginando uma questão governamental, política. Estou imaginando que isto caberia a governo federal, estadual, municípios, não importa aqui, mas caberia aí. Tem um lado que é o lado empresarial, de oferta maior ou menor. Como é que você, das caixinhas das responsabilidades, como é que você dividiria para a gente ampliar esse comércio digital? Olha, é muito difícil você comparar nações, né? O Brasil é um país que entrou nessa onda de globalização há pouco tempo, se a gente comparar com os países desenvolvidos, né? Na internet já se fazem negócios com força na internet há muito mais tempo do que aqui, né? Estados Unidos, Canadá, nesses países, a população, não só o governo, eles se mobilizam diferente para trabalhar nesse meio. Né? Na política, por exemplo, o Marco Civil da Internet, eu orientei alguns deputados.
A equipe que participou, muitas das equipes que participavam do processo não militavam na área. Eu não tenho 15 anos de estudo de internet, eu tenho 15 anos de negócios e de estudo de internet. É muito diferente, há uma distância muito grande. E só ficar na teoria e na teoria prática. Aqui a gente está falando de e-commerce, por exemplo. Eu, nos meus 2 primeiros anos de e-commerce, por mais que o mercado fosse fantástico e eu tinha grandes profissionais comigo, eu perdi produtos com o sistema de entrega. Tinha furto no sistema de entrega, que existe até hoje. Então existem variáveis incontroláveis que você, eu acho que só o tempo vai ajudar. Uma parte é do governo, para resumir, eu acho que o governo tem essa parcela de ter que aceitar e se cercar dos profissionais de campo oficialmente falando. Vocês têm sido chamados, convidados e têm opinado enquanto entidade? Temos feito as duas coisas, Fátima. Temos sido chamados e temos estado presentes também, para que não possam dizer que nós também não estivemos presentes. E veja, aquilo que está acontecendo, e o Cláudio tem toda a razão, é muito novo, mesmo que você já tenha algumas nações mais maduras nesse novo mundo, ele é muito jovem, ele é muito recente na história das nossas nações, na história do nosso comércio, digamos assim. Então, é um novo mundo, uma nova ciência, uma nova forma de lidar, uma nova forma de construir leis que está sendo testada. E que não dá para fazer, ninguém tem a resposta sozinha para isso. Você tem que ter do lado das políticas públicas a capacidade e a visão de planejar o futuro. Portanto, você tem que pensar em termos de infraestrutura, em termos de autoestradas e autovias para poder trafegar a informação. E cuidar dessa infraestrutura, que é talvez aí, claro, que a gente tem um pouco ainda de caminho para percorrer. E você tem que cuidar também da capacitação dos condutores que estão nessas vias, tá certo? Do empresariado. Então, do empresariado e do cidadão. Então, essas vertentes, a gente tem tentado cuidar delas da seguinte forma. Na Câmara a gente criou uma coisa chamada Movimento Internet Segura. Então, posso te interromper? Eu tenho que fazer um intervalo aqui. E eu quero detalhar muito mais para o telespectador os instrumentos que ele pode conter para poder acertar o passo na internet, para poder contar com a ajuda de vocês. Então eu vou para um rápido intervalo e volto já com passo a passo, caminho a caminho, o que você pode fazer para ter sucesso neste mundo digital, real pela forma digital. Não deixa de escrever para a gente, economia.negocios@r7.com. Já voltamos. De volta aqui na Economia, conversando sobre a economia digital, comércio eletrônico, um mundo que abrange muito mais do que aquilo que a gente fala virtual. Eu acho que a frase correta é o mundo real com várias vertentes. Uma delas, que foi o que você citou, a vertente digital. Ele estava enumerando o que a Câmara pode oferecer, ou tem oferecido, para ajudar. Antes, eu quero que você me dê 2 conselhos para este cara que, como você, há 15 anos atrás, pensou em montar um negócio e usou a internet como instrumento. Você tem que passar, no mínimo, 2 conselhos de tudo que você aprendeu para quem quer começar agora. Bom, primeiro é ter muita coragem, né? Quando você tem uma ideia, você quer montar um negócio, ainda mais no Brasil, que você tem um país grande, com culturas diferentes de um estado para o outro, a forma de você negociar em São Paulo é muito diferente de negociar no Amapá ou no Rio Grande do Sul. Então eu acho que você precisa ter muita coragem para ir atrás dos teus sonhos sem ouvir os ruídos. Eu, pelo menos na minha vida, nunca ninguém chegou para mim e falou, olha, vai dar certo. Sempre ao contrário. Sempre ao contrário. O que eu tive que investir e passar para conseguir caminhar foi muito difícil, para construir com as mãos, e foi a melhor escola que eu tive. E aí eu fiz FAAP, inclusive, né? Depois eu achava, como boa parte dos brasileiros, que bastava você arriscar e todo mundo já nascia sabendo. Então, como eu tinha uma bagagem de rua boa, eu comecei a fazer negócio na escola, não dá para ser mais judeu que isso, né? Produto em sala de aula com 7 anos. E com 17, são 10 anos de bagagem. E, faculdade para quê? Eu já sou vendedor nato. Na verdade, a faculdade foi muito importante para complementar, para assentar essa prática que eu tinha. E você também ganha maturidade. Uma coisa que eu aprendi, e não menos importante, é ter discernimento. O brasileiro, eu acho que ele precisa aprender a discernir melhor.
Na internet tem muito do modismo. Eu acompanhei alguns dos seus programas, por exemplo, o Mercado Livre está há 15 anos. É uma empresa que passou por altos e baixos. É o tipo de empresa que você tem que apostar. Eu fundei uma empresa 15 anos atrás que hoje é a maior do Brasil na área de inclusão digital, emprega 1.200 pessoas. Eu passei por todo tipo de problema que você imaginar. Então, eu acho que a coragem, a vontade, com o discernimento, entender o que é real, o que não é, eu acho que são dois motores que podem te fazer ir mais à frente e acreditar sempre. Motores esses que neste outro programa que eu fiz são complementados por essa coisa como conhecimento. Mas que todos eles sejam dos outros programas e em vários outros empresários me colocam, não é possível, muitas vezes você fracassa no meio do caminho, apesar de ter todos esses fatores, porque você não tem apoio. Portanto, você vai me contar o que a Câmara apoia. Que nós estamos estruturando e fazendo, na verdade. Fátima, de há 10 anos para cá, nós temos uma coisa que a gente chama de ciclo de pequenos e médios empresários que vai em todas as cidades, em todos os estados do país, tá? Formando por ano, ou informando e formando cerca de 5.000 potenciais empresários. E o interessante é que a gente vem fazendo isso junto com o Sebrae, junto com o Correios, agora recentemente com o BNDES, e tentando fazer a conexão entre, para não usar um termo em inglês, que eu a conexão entre esses dois mundos, de tal forma que o pequeno e médio empresário não tenha receio nem medo de pedir informação. Isso é uma outra coisa. O Cláudio falou de discernimento e às vezes também é um pouco essa história de achar que vou e tenho todas as informações na mão. Na verdade, infelizmente, não é assim. Então, a primeira questão é peça informação, vá buscar essa informação. E sem vergonha alguma. Sem vergonha alguma de fazer pergunta, de se expor e de colocar a questão. Vai ter gente, vai encontrar certamente informação. Agora, você vai ter que ter a capacidade de avaliar isso sozinho, o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua empresa, efetivamente, que tipo de risco é que você é capaz de correr. A outra coisa importante é que você tem que cuidar também das características do seu negócio e fazer um estudo de onde você vai aplicar isso. Uma coisa que a gente tem percebido, por exemplo, nos empresários digitais, hoje, no estágio em que está o mercado, é muito difícil para eles, se quiserem começar um negócio que pretenda vender aquilo que os outros já estão vendendo. Tá? A commodity, os eletrônicos, aquelas coisas que são comuns. Então, hoje, as oportunidades estão no nicho. Então, por exemplo, em você vender roupinhas para bebés prematuros. Então, que está não é nem o abrangente de roupa, isso, nem roupa feminina, então, nem roupa bebê. Você procurar um nicho que tem um valor agregado diferenciado, que tem essa capacidade. E aí você pode ter efetivamente, com a ajuda do mundo digital e com a exponencialidade desse mundo, a condição de poder ser um pouco mais bem sucedido. A outra questão é você se rodear das tecnologias que já existem, porque o comércio eletrônico é um ecossistema. E é um ecossistema que já está suficientemente maduro para que você possa escolher as melhores tecnologias. Aí você pode fazer isso de várias formas, com mais dor ou com menos dor. Ou você se junta e se alia a alguma plataforma, por exemplo, onde você já consiga encontrar, ou a alguma outra estrutura que você consiga encontrar essas tecnologias e cresce junto. Então, se aninha dentro do Mercado Livre, se aninha dentro de uma plataforma de comércio eletrônico, ou você constrói a sua própria marca e aí vai com cara e coração e coragem para a frente fazendo isso. Então, já existe essa disponibilidade. Na Câmara nós temos essa formação que estamos dando há 10 anos para cá. 25% das empresas que estavam nesses seminários abriram a sua própria empresa. Nós estamos monitorando elas, ver quanto tempo elas efetivamente vivem, quais são as dificuldades que elas têm. E criamos também um movimento internet segura para ajudar o usuário. Não basta ajudar só o empreendedor, se precisa você cuidar da ponta do lado, que é o elo mais fraco dessa cadeia, e efetivamente fazer isso. Então, nesse trabalho, ao longo desses anos, a gente tem percebido que você precisa trabalhar nas duas frentes. Você precisa trabalhar no empreendedorismo, na capacitação desses jovens, e na qualificação do usuário, na qualificação do consumidor. Esse ponto eu vou te explorar um minuto, Cláudio. É fundamental esse apoio financeiro? Você me responde rápido, o tempo a gente está sempre terminando, mas sem esse apoio financeiro, por melhor que seja a ideia, por melhor que seja a tua persistência, não vai para frente?
Olha, eu para estar onde eu estou investi tudo que eu tinha. Nome, rosto, né? Eu acho que não tem investimento maior, além de todo tipo de recurso físico. Se você não colocar, a tua empresa não cresce, é que nem adubo. É adubo para a tua horta, sem grana. E o Brasil tem esse problema, o crédito aqui ainda é muito alto, diferente de outros países que o crédito é mais aberto e mais acessível. Portanto, eu acho que esse lado, eu provoquei esta pergunta porque eu acredito piamente que está na hora da gente fazer uma mudança radical. Se a mudança do mundo real, chamado assim, para o digital ou virtual já é significativa, também temos, quando a gente fala de poupança, a poupança tem que ser a poupança que gera negócio. O meu dinheiro ajudando Cláudios, ajudando milhões de brasileiros que querem empreender. Gente, o tempo da gente nunca é suficiente. Obrigada demais pela participação de vocês. Obrigado, um presente muito carinhoso do Economia e Negócios da Joy Paper para você também, Obrigado. Cláudio. Obrigada. Persistência sempre. O Economia e Negócios fica por aqui só hoje. A gente não vai deixar nunca de lutar pelo empreendedorismo, pelo crescimento tão significativo desse mundo digital. Nosso encontro marcado toda segunda-feira, reprise às 4 e a qualquer momento no r7.com. Até mais.